Fala aí, rapaziada bacana, continua me chamando Rafisco, estou muito feliz de estar aqui com você em mais uma segunda-feira, estar conectado contigo, é uma bênção, um abraço para você que está nos acompanhando e eu quero te convidar para um tempo massa de louvor, para um tempo de adoração, para um tempo de lembrança de feitos poderosos do nosso Senhor, e eu espero que você possa estar com o coração aberto para ouvir essas canções e falar com Deus nesse momento, tá bom? Presta pra ficar legal. Luxúria, vaidade, sim, quer tomar conta deste lugar. Dance reggae music, dance reggae music, dance reggae pra ficar bem. Ripa! Dance reggae music, dance reggae music, dance reggae pra ficar bem. Então venha, conheça sim o fruto da vida que vem de Deus. O perdão faz bem sem mão, quando libera vem do coração. Dance reggae music, dance reggae music, dance reggae pra ficar bem. Dance reggae music, dance reggae music, dance reggae pra ficar bem. Dance reggae pra vida ficar bem. Somos sal e luz desse mundo. O nome dessa canção se chama Deus de Abraão.
Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos! O Deus de Abraão está nesse lugar, canta junto. O Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao vivo Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao vivo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh, 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 és Deus, o grande Deus. És Deus, o grande Deus. Então vem, desde que Jesus quer te tocar. Desde que Jesus quer te dizer, desde que Jesus quer te tocar no seu coração, Ele quer te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar. Será que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o mesmo Deus de hoje? Não sei se você acredita nisso, mas pelo menos para mim esse Deus continua sendo o mesmo. Talvez nos mostrando a partir de coisas antigas, coisas bem novas para mim e para você. E nos convidando sempre para uma cultura de paz. Desde que Jesus quer te tocar, desde que Jesus quer te dizer, desde que Jesus quer te tocar, aonde? No seu coração, Ele quer te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar. E aí também, o Deus de Abraão nós vamos adorar. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o alto e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vão e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. O nome dessa canção se chama Grandes Ondas e é uma das canções que nasceram no nosso contexto de Sal, que, se Deus quiser, presencialmente a gente vai estar voltando aí para um teatro logo logo. Inclusive, boa parte da reforma foi concluída, então a notícia boa é que a gente já tem um espaço mais agradável, um espaço que está mais acolhedor. Então vamos orar, né, para que logo logo a gente volte a se ver presencialmente.
E essa música nasceu nesse contexto de Sal, nasceu naquele contexto de anfiteatro, nas trocas e nos aprendizados. Espero que essa canção fale contigo. Quando as grandes ondas de angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Eu tava virando Torundorobanga. De angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Na alegria ou na tristeza, tu vai estar aqui. Na escassez ou na fartura, tu vai estar aqui. Eu sei, eu sei. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Isso, Grandes Ondas. Inclusive, para quem quer ouvir essa música aí numa versão
com banda. A gente está aí com essa versão no YouTube, no Deezer, Spotify, Apple Music. Então aproveitar para sugerir, caso você queira ouvir numa versão com banda, que você procure lá Rafilski, Grandes Ondas, e você vai achar essa canção, beleza? Massa! Fala pessoal, eu continuo me chamando Alas, continuo aqui na minha casa e eu espero de verdade que você também esteja em casa acompanhando a programação do Sal aqui no YouTube. Não perde tempo, copia e cola esse link, manda para o teu amigo, tenho certeza que ele vai curtir, dá tempo ainda. E para você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo de verdade. A gente acabou de curtir mais um momento de música muito legal. Daqui a pouquinho vai rolar um momento de reflexão com o nosso amigo Rafilski. Mas antes disso, eu queria mandar uma mensagem aqui de agradecimento. Para você que está na linha de frente, que é envolvido nos hospitais, de alguma forma tem servido e ajudado aquelas pessoas que foram contaminadas, enfim, estão internadas, nosso muito obrigado de verdade, em nome da família Sal, em nome de todos os envolvidos. Vocês têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado de verdade. Então é isso, eu espero que tenha chegado essa mensagem para você. Fique agora com mais um momento de reflexão com o nosso amigo Rafilski. Até a segunda que vem e um abraço. O Sal é um movimento que serve a Jesus através do anúncio de sua mensagem e do partilhar da vida. Nos reunimos todas as segundas no anfiteatro da Beira-Mar e também em grupos de relacionamento, espalhados em vários dias e locais pela cidade de Fortaleza. Junte-se a nós nessa jornada. Fala aí, rapaziada, que massa estar com vocês. Fico muito feliz de estar aqui também hoje aí com esse desafio de trazer esse tempo de reflexão aqui para o Sal. E desde já eu quero agradecer pela vida do meu brother FP, que aceitou carinhosamente o desafio de falar sobre Jeremias nessa série Big Riders da Fé. E foi muito massa, falou demais ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao seu coração também. FP, brigadão, forte abraço na sua esposa, na Ciane, no Tito, que Deus possa estar abençoando vocês, tá bom? Para você que está aí vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, está se conectando pela primeira vez aqui com o Sal, seja muito bem-vindo. A gente se sente feliz de ter mais gente se conectando com a gente, de ter mais gente aí ligado no que está rolando e nesse movimento especial que é o Sal, que há tantos anos, né, que há muito tempo fala sobre Jesus de maneira tão especial, de maneira tão simples, né? Eu quero mandar um abraço aqui, esperar, na verdade, lembrar dos meus amigos lá do nosso grupo Alelo, um grupo de amigos antigos. Massa, galera, forte abraço. Um abraço para um casal especial que já esteve aqui conosco servindo no Sal também, mas especificamente o Walter Igor, né, o Igão, o Igor do Bug, que está morando no Canadá, juntamente com a Gabi, sua esposa. Um forte abraço para vocês, tá bom? Massa, moçada, a gente vai dar prosseguimento a essa série Big Riders da Fé, falando sobre um cara muito massa, um cara especial, pelo menos para mim, onde foi talvez aí um dos livros, um dos caras que escreveu esse livro, que foi um dos mais impactantes da minha vida e continua sendo impactante para mim até hoje, que é o livro de Oséias. Então a gente falou sobre Jeremias semana passada, a gente vai falar sobre Oséias hoje e a gente tem muito para aprender com esse cara. E aí esse aqui é o lance dessa série, né? Falar como homens e mulheres de Deus há tanto tempo viveram por extremos, crises e desafios pessoais, e como esses caras conseguiram lidar com todos esses enfrentamentos, e a gente quer aprender um pouco mais sobre a vida dele hoje, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te guardando aí, que o teu coração seja aberto para que ensinamentos especiais possam vir
sobre mim, sobre você nessa noite de sal, tá bom? Espero que em breve a gente volte a se encontrar presencialmente, tá bom, galera? Então seja muito bem-vindo e vamos aí tentar aprender um pouco a vida de Oséias, tá bom? Bom, moçada, um primeiro ponto para começar falando sobre a vida de Oséias tentando fazer uma espécie assim de leitura do contexto da época. E eu quero te convidar para ler aqui no capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia aí, quer seja digitalmente ou no papel mesmo. Eu escolhi a versão A Mensagem para tirar algumas lições para essa noite, e essa versão do Eugene Peterson é uma versão muito simples de entender, ela é muito direta e tem um caráter muito devocional, pelo menos para mim. Eu escolhi lê-la dessa vez e ela fala muito ao meu coração. E o capítulo 5, no verso 10, diz assim: os governantes de Israel são trapaceiros e ladrões, traindo o povo de sua terra, e eu estou irado, muito irado. Cada centímetro do corpo deles vai sentir a minha ira. O brutal Efraim foi, ele mesmo, brutalizado. Provou do próprio veneno. Ele estava decidido a fazer tudo do seu jeito. Por isso Efraim está cheio de chagas purulentas. A casa de Judá está podre. Gente, que texto forte. E eu queria falar sobre o contexto da época, pegando esses versos para dizer que essa era a situação de Israel naquela época. Israel, que anteriormente se organizava de maneira geográfica, de maneira sociopolítica, através das tribos de Israel, se organizava através das 12 tribos de Israel, e agora eles estavam reunidos como se fosse uma espécie de Reino Unido, só que estavam divididos em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E basicamente Oséias vai estar falando sobre o que o povo entre esses dois polos, norte e sul, estava vivendo no seu relacionamento com Deus. E Oséias vai trazer uma denúncia como profeta, e esse era um dos papéis dos profetas da época, era trazer essa denúncia de que o povo de Israel estava afastado dos mandamentos de Deus, mandamentos esses deixados pelo próprio Deus através da vida de Moisés, os mandamentos mosaicos, né? A lei mosaica, como nós conhecemos também, todas as suas nuances. E o que acontece é que Oséias foi usado por Deus para falar para o povo de Israel como é que o próprio Deus estava se sentindo. E olha como é que são dirigidas as palavras: os governantes de Israel são trapaceiros e ladrões. Será que isso tem alguma coisa a ver com os tempos de hoje? Será que isso tem a ver com os tempos que nós estamos passando, traindo o povo de sua terra? E eu estou irado, muito irado, cada centímetro do corpo deles vai sentir a minha ira. Esse texto também está trazendo algo especial, que é o sentimento de Deus. E não é o sentimento de Deus pelos bens que Israel tinha, não é o sentimento de Deus pelas construções que Israel fazia, mas é um sentimento de Deus pelo povo de Israel. E isso é muito interessante para a gente entender, porque nesse contexto de reinos divididos, quando ele se refere aqui a esses locais geográficos, Efraim, ele está se referindo ao Reino do Norte. Efraim também era uma outra maneira de o Reino do Norte ser conhecido, e Judá já ficava no Reino do Sul. Então percebe que nesses dois polos, ou seja, em todo Israel, Deus demonstra a sua indignação pela forma que Israel está se comportando. E a gente está falando aqui de uma cultura onde Deus é não só alguém com quem nós temos um relacionamento de espiritualidade, mas Deus, no caso, influencia diretamente as leis morais, as leis civis, e Deus está se manifestando de maneira forte em relação a como o povo de Israel se encontrava naquela época, e ele, para fazer isso, utiliza a vida do profeta Oséias. E essa é uma primeira parte, essa é a questão do contexto, que vale a pena a gente entender também a semelhança com os tempos atuais, esse momento de crise onde Oséias estava passando, não só a crise na espiritualidade, mas crise também social no povo de Israel. Israel também era um local de passagem, então muitos povos ao redor vendiam
as suas artes, vendiam um pouco das suas crenças. Israel estava começando a se misturar e começar a se envolver com outras crenças também, e é isso que nesse contexto vale a pena talvez ficar sabendo para a gente entrar num outro ponto sobre esse texto. Então, já que a gente está um pouco ciente do contexto, o fato é que Deus utiliza esse cara, como eu falei, para falar para Israel como Deus está se sentindo. E eu vou lá para o verso 2 do capítulo 1, dos 14 capítulos do livro de Oséias. Já no capítulo 1, no verso 2, ele diz assim: na primeira vez que o Eterno, ou seja, Deus, falou com Oséias, ele disse: encontre uma prostituta e case-se com ela, faça dessa prostituta a mãe de seus filhos, e aqui está a razão. Toda esta nação se transformou num prostíbulo. Eles são infiéis a mim, o Eterno. Foi o que Oséias fez. Ele escolheu Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Eterno disse: dê a ele o nome de Jezreel. Não vai demorar para que eu faça o povo de Israel pagar pelo massacre em Jezreel. Estou acertando as contas com o reino de Israel. O dia do pagamento está chegando. Eu vou cortar os arcos e as flechas de Israel em cavacos do vale de Jezreel. Gente, uma segunda parte é como Deus faz para falar com o povo de Israel. Saindo da questão do contexto, Deus utiliza uma forma. E olha a forma que Deus faz acontecer essa maneira de se chegar ao povo de Israel. Pelo menos eu fico às vezes pensando por que que Deus já não, uma vez que ele sabia de todas as coisas, por que é que ele não permite uma coisa mais assim, mais bélica? Por que Deus não faz uma coisa mais potente? Por que Deus não faz uma explosão? Por que Deus não faz um circo para dizer para o povo de Israel e de uma vez por todas, num só aviso, convencer as pessoas, sendo que Deus é o cara que pode todas as coisas? Por que ele tem que usar um ser humano limitado para falar ao povo de Israel? E a gente está falando aqui de um contexto de milhares de pessoas. Como é que uma pessoa vai falar sobre isso? É claro que naquela época existiam outros profetas, nessa época também existiam sacerdotes, mas a palavra de Deus vai denunciar para nós no próprio livro de Oséias que inclusive os sacerdotes estavam corrompidos. E Deus vai chamar esse cara, e a maneira que ele vai se utilizar é pedindo para que Oséias se casasse com uma prostituta, para dizer que o relacionamento de Israel com Deus era um relacionamento onde esse Israel estava se prostituindo no seu relacionamento, onde era para Deus ser o centro das atenções do povo, ser até então o marido, e essa noiva, esse povo chamado Israel, está se prostituindo. E ele chama Oséias para se casar com Gomer, uma prostituta. Gente, as maneiras que Deus tem de usar muitas vezes não cabe muito na nossa cabeça, não é verdade? Parece esquisito, estranho. Mas é como se você aí que é do direito conhece que existe a presunção de inocência, é como se Deus estivesse utilizando uma certa presunção de humanidade. Deus, ele criou os seres humanos e quer usar a forma mais humana possível para falar com o povo. E talvez, gente, nos dias atuais, já fazendo um paralelo, Deus tem utilizado formas muito humanas para falar com o seu povo, para falar com os seus. Mas muitos de nós temos escolhido a frieza e temos escolhido talvez uma outra agenda. Não temos visto sangue inocente, não temos visto o grito de pessoas, não estamos vendo a corrupção instaurada de maneira já forte, estrutural, cultural, para que a gente perceba que Deus está se utilizando da maneira mais humana possível para falar para nós que Ele continua sendo o único Deus. E Deus fez isso naquela época. Ele não só chamou Oséias porque amava Oséias,
E talvez você pense assim, poxa, mas será que ele amava Oséias? Ele pediu para um profeta se casar com uma prostituta? Será que não era melhor ele chamar esse cara para trabalhar numa igreja, ser um pregador famoso, e o cara viajar Israel inteira e ter muitas ofertas? Por que é que Deus vai utilizar o homem de Deus, um profeta, dessa forma, se casando com uma prostituta? Deus está se utilizando da maneira mais humana para falar com aquele povo. E Deus não está só declarando de uma maneira, entre aspas, esquisita, o seu amor a Oséias, mas ele está declarando o seu amor a Gomer, dizendo que uma prostituta ela pode ser o alvo do amor, da perseverança, lembrando do último verso do Salmo 23, certamente bondade e misericórdia me perseguirão, e isso ratificado através da pessoa de Jesus, que se preocupa com uma só ovelha que se perde. Esse texto está dizendo que essa declaração de amor não é só uma declaração de amor ao profeta, mas é também uma declaração de amor a essa mulher prostituta, que entra nesse contexto para relatar como Israel está se relacionando com o seu próprio Deus. E um outro aspecto muito interessante que me veio à mente é, depois desse capítulo 1, que fala como a nação de Israel se tornou num verdadeiro prostíbulo, como essa nação de Israel começou a se relacionar de forma tão distante daquilo que era até então o desejo do seu arquiteto criador, né? Do seu formador, da sua fonte. Existe um capítulo 2 que vem trazer um relato de dias santos, nada santos, como o Eugene Peterson fala. O verso aqui do capítulo 2 diz mais ou menos assim: encare isto, sua mãe é uma prostituta. É como se houvesse um diálogo com um filho de Gomer, porque Gomer teve filhos nas relações com Oséias. Eles tiveram filhos, e cada nome dos filhos era engraçado entre aspas, que a Bíblia relata que ele vai dar nomes justamente de acordo com como Israel está tratando o próprio Deus. Mas o fato é que o texto diz assim: encare isto, a sua mãe é uma prostituta, que põe os filhos bastardos no mundo. Ela disse: vou me encontrar com os meus amantes, eles vão me fazer comida e bebida, eles vão me dar o que comer e o que vestir, me perfumar e me enfeitar. E agora é como se Deus, ou como se Oséias estivesse falando assim: mas vou dar um jeito nela, vou abandoná-la num campo de espinhos e soltá-la num beco sem saída. Ela vai sair à caça dos amantes, mas não vai conseguir agarrar nenhum deles. Ela vai procurar em todos os lugares, mas não vai encontrar nenhum. Então ela vai dizer: estou voltando para o meu marido, aquele com quem comecei. Aquela vida era muito melhor do que esta. Ela nem sabia que era eu que a sustentava e que a enfeitava, que era eu quem a vestia com roupa de última qualidade, as mais belas joias, que ela esbanjou nas loucas orgias de Baal. Baal, o nome desse Deus adorado. E também entre o capítulo 4 e entre o capítulo 10 você vai ver muitos relatos no livro de Oséias, falando de como Israel estava adorando. Israel começou a adorar bezerro de ouro, Israel começou a se colocar em orgias, as lideranças estavam se colocando em orgias. E olha só que panorama interessante com os nossos dias, olha só que ensino interessante, lógico, para um todo de tempo. Quando uma liderança se corrompe, ou quando os sacerdotes se corrompem, isso era diretamente proporcional à qualidade da espiritualidade do povo de Israel. Então, o que o texto está dizendo é que essa prostituição, ela estava diante de Gomer, mas ela também tinha uma relação com esses líderes e com o povo de Israel, que agora estavam adorando outros deuses. E nas nossas histórias, na nossa vida cotidiana, nós precisamos também lembrar que a minha qualidade, a sua qualidade enquanto discípulos, cidadãos, líderes ou não, isso influencia diretamente as nossas relações sociais. Um povo entregue a esses líderes
que são líderes de barro, como nessa época, ou são líderes que são bezerros de ouro, onde talvez tenha alguma significância a título de proximidade, não tem nenhuma significância a título de profundidade. E é o Deus de Israel que está falando isso e também nos convidando hoje para um nível de profundidade com um Deus que tem ouvidos e verdadeiramente nos ouve, com um Deus que tem olhos e verdadeiramente nos enxerga. E o contexto aqui é que parece que o texto está relatando sobre um Deus muito sentimental, onde uma hora ele quer que Oséias vá se relacionar com aquela mulher, mas aí é como se ele estivesse despejando toda a sua ira, todo o seu furor no próprio Oséias, fazendo Oséias sentir o peso de se casar com a prostituta. Meus irmãos e minhas irmãs, se coloque na situação desse cara, de você se casar com uma pessoa que ela não teria só você como a opção e a agenda das suas noites. Cara, que negócio sinistro, interessante e profundo que esse texto vem trazer pra gente, revelando o que o Gene Peterson fala, né, sobre ser um fim de semana desenfreado e dias santos, nada santos. Isso é muito forte para o nosso coração, isso é muito pesado e diz muito a respeito também dos dias de hoje. Para começar, um outro ponto, alguns historiadores e comentaristas relatam que o que Oséias passou nesses momentos foram tempos terríveis, onde ele clamava ao próprio Deus, tentando entender que loucura era essa de ser chamado para convidar, ou para, na verdade, conviver com uma prostituta e viver na sua própria pele o que o povo de Israel estava falando com ele. Mas o que a gente entende ao longo das escrituras é que a fidelidade de Oséias em tempos de crise é extremamente necessária para que no final sobrevenham as lições e os ensinamentos necessários para se passar por momentos adversos como eu e você estamos passando hoje. Gente, esse profeta que tinha na sua função principal, ou que já tinha muito claro no seu chamado, que era fazer a vontade de Deus e manter uma obediência forte e profunda e denunciar e avisar o povo diante daquilo que era da vontade de Deus, esse cara nos ensina que existe algo especial em você compreender o seu chamado, mas existe algo também especial em você compreender como é o seu chamado. Porque muitas vezes o como de Deus não é de acordo com a nossa vontade. Talvez você tenha muito claro aquilo que você foi chamado para fazer, mas talvez você não aceite o como de Deus porque isso foge à regra, isso foge ao normativo, isso parece sobre-humano. E esses comentaristas falam que Oséias só sobreviveu porque ele acreditava fortemente nesse Deus de Israel. Imagine só, enquanto todo o povo estava se desviando, esse cara continua fiel e falando coisas que confrontavam todo o povo. Imagino que esse cara não sofria com as opiniões contrárias, e nessa época de ditadura das opiniões, escutas colonizadoras, onde talvez algumas pessoas, elas podem ser eu e você, não possuem mais talvez a habilidade de ouvir o outro, porque enquanto o outro está falando, eu estou pensando em dar uma resposta. Enquanto o outro tá falando das suas queixas ou das suas limitações, eu estou pensando em como falar para o outro, como é que ele tem que fazer nesse tempo de dogmatismo, onde as opiniões muitas vezes são mais importantes do que os fatos. Olha só o que esse profeta passou. E de encontro a várias opiniões e fazer aquilo que Deus queria. A denúncia desse povo. E já no capítulo 9, olha só o que é relatado nas Escrituras. Não desperdice a vida em orgias desenfreadas, Israel. Não acabe com sua vida festejando com os pagãos. Vocês se afastam de Deus ao primeiro sinal. E como uma prostituta se vendem com promiscuidade em cada orgia religiosa que fazem na rua. Essa comida toda não vai satisfazer vocês. Vocês vão acabar com mais fome ainda. Nesse ritmo, não vão durar muito na terra do Eterno.
E de uma maneira prática, uma das coisas que acontece depois é que o Império Assírio vai chegar logo em seguida, anos vão se passar, essa história vai se concluir, Oséias vai terminar sua missão, ele tem mais ou menos um tempo de vida aí como profeta, de mais ou menos 60 anos, falando e testemunhando sobre essas coisas, e logo depois Israel vai ser conquistado e dominado pelo Império Assírio. Então aquilo que ele estava falando se cumpriu, e isso é muito forte de ver. Algo muito interessante é que no capítulo 7, no verso 10 diz assim: os estranhos o sugam e tiram toda a sua energia e ele nem percebe. Seu cabelo ficou grisalho e ele nem notou, inchado de arrogância, grande como uma casa. Israel é uma desgraça coletiva. Israel se arrasta com dificuldade, sem lembrar do Eterno, apesar de tudo, ainda ignora o Eterno. Será que isso tem a ver? Será que esse texto está falando só sobre a situação de Israel? Será que esse texto está só falando sobre uma prostituta que se casou com um profeta? Será que esse texto está falando só sobre um profeta que foi usado por Deus para estender o seu coração amoroso até aquela mulher? Será que eu e você também não nos encontramos assim muitas vezes? Será que muitas vezes a realidade da espiritualidade, principalmente brasileira, também não se encontra dessa maneira? Onde Israel, ou no caso o Brasil, é uma grande desgraça coletiva, se arrastando com dificuldade, sem lembrar de Deus, apesar de tudo ainda ignora o Eterno. Gente, essa sabedoria não é brincadeira não. Talvez uma das coisas que fica importante falar também nesse ponto é que o nível de adoração a Deus é diretamente proporcional ao colapso social. Quanto menos adoração, mais colapso. Na verdade, inversamente proporcional, né? Mas isso é uma realidade dos nossos dias. E esse é um desafio para mim e para você, pensarmos em como a nossa espiritualidade, como a nossa vida tem afetado aqueles que nos cercam e os lugares onde a gente anda. Isso é um super desafio para mim e para ti, não é verdade? E para finalizar com você, já no último capítulo, uma das coisas que eu fiquei pensando, e para mim é um tópico muito especial para entender Oséias e como ele viveu nesse tempo, é que eu fiquei meio assim pensando, será que Deus é meio codependente emocional? Ao mesmo tempo que Deus está irado, parece que Deus está irado porque ele se importa muito e ele não deixa aquele povo ir de vez, e Deus ainda continua declarando a sua misericórdia, o seu amor. Será que Deus é meio bipolar, porque uma hora ele ama e outra hora parece que ele quer trucidar o povo de Israel? Parece que uma hora ele quer fazer com que toda essa adoração a Baal, toda essa adoração a deuses falsos caiam por terra. Parece que uma hora ele quer que tudo isso seja destruído, e ele inclusive fala que um dia isso vai ter consequências, que ele está acabando com o tempo de Israel. Mas isso sobrevém para nós também como uma maneira de falar em outros versos. Na verdade, Deus vem falando em outros versos como ele deseja outras coisas para Israel. E o livro termina no capítulo 14 com um texto muito interessante. A partir do verso 1 diz assim: ó Israel, volte para o Eterno, vocês estão no chão, mas isso não é o fim. Preparem sua confissão e voltem para o Eterno. Orem a Ele, removam o nosso pecado, aceita nossa confissão, recebe como restituição nossas orações de arrependimento. Um pouco mais à frente diz assim: vou curar a sua desobediência, vou amá-los generosamente, minha raiva já passou, vou providenciar um novo começo para Israel. Se vocês quiserem viver bem, esforcem-se para entender tudo isso. Se vocês sabem o que é bom para vocês, vão saber isso não só na teoria, mas na prática. Os caminhos do Eterno levam até onde vocês querem ir. Quem vive de forma correta anda neles com facilidade. Quem vive de maneira errada está sempre cambaleando e tropeçando. Mais uma vez, o desafio é não ser um vaidoso geracional e achar que o problema nessa época era o povo de Israel, e que Oséias estava fazendo só uma boa vontade em casar com a prostituta. Talvez uma das coisas que eu e você precisamos fazer é abrir o nosso coração e a nossa mente
para reconhecer que, assim como Gomer, um dos nossos problemas pode ser essa prostituição espiritual, onde eu e você muitas vezes incorremos no erro porque nós não sabemos quem é o nosso marido, nós não sabemos quem é o nosso dono, nós não sabemos quem é o nosso companheiro, a nossa companheira. E aquilo que Gomer passou reflete um pouco sobre o meu e o teu coração, que reflete um pouco sobre como aquele povo de Israel se encontrava naquele momento. Mas esse Deus amoroso, de amor incondicional, olha para aquela situação e diz assim: eu vou curar a desobediência de vocês. E talvez você, até depois de abrir mão dessa vaidade geracional, de achar que a nossa geração é a melhor, que a nossa geração é a mais inteligente, que a nossa geração é a mais fiel, que a nossa geração é aquela que tem mais condições de não errar. Talvez depois de abrir mão um pouco dessa visão, se é que ela exista, é só uma suposição minha, mas o desafio também é pensar que esse texto não está falando só sobre Israel, mas está falando sobre mim e sobre você também. Esse texto não está só dizendo que existia um Oséias para Gomer, mas esse texto também está querendo dizer que existe um novo Oséias. Um novo Oséias que olha para a prostituta, que muda suas relações e não sabe quem amar e se deita com vários e é amante de vários, e ela gosta de joias e de pérolas, ela se vende por bens. Talvez esse texto também quer dizer que um novo Oséias chamado Jesus se coloca assim hoje pela minha e pela tua vida. Mesmo quando eu sou tendencioso a achar que nessas minhas epifanias espirituais, onde eu vou para certos lugares, e em certos lugares tem um certo mover e eu acho que eu já estou bem, a gente precisa tomar um cuidado para que isso não seja as pérolas e as joias daquela época onde Gomer era seduzida, porque nós podemos ficar extremamente viciados numa experiência com Deus sem conhecer o próprio Deus. Porque não só interessa para nós o lugar que nós vamos, que é o céu, e nós vamos morar com Deus, não só interessa para nós o fato de entender que o céu vai ser um lugar melhor do que essa terra, com certeza, mas interessa demais saber que nós estaremos com Cristo, é o com quem e não simplesmente aonde, e isso precisa ser cura para nós. Nós precisamos enxergar esse novo Oséias, que olha para pessoas limitadas nas suas maneiras de enxergar o amor e ele nos oferece essa cura. O meu desafio para você, minha irmã e meu irmão, é que esse texto, a história desse cara tenha falado com você. E talvez hoje é o dia para você reconhecer que você precisa do novo Oséias, você precisa do Cristo, eu preciso desse Jesus, para que eu não venha mais a cair nessa tentação de brincar e de tornar superficial o meu relacionamento com o meu marido, com o meu Deus, com esse a quem me ama de verdade, que realmente tem ouvido e me escuta, tem olho e me enxerga. Nesse tempo de crise onde nós muitas vezes podemos achar que a grama do vizinho é mais verde, que aquela pessoa que aparece na internet tem mais sucesso na vida, nós precisamos lembrar que o que esse texto está dizendo, que o sucesso ele não vem dos bens e o sucesso não vem só do prazer, mas o sucesso vem do reconhecimento de quem é o nosso marido, de quem é Jesus Cristo para nós. Esse novo Oséias continua certo e continua vivo na história da humanidade. Ele continua sendo aquele que ao longo da história atravessa as épocas nos dizendo que é amor de verdade. Que Deus possa estar te abençoando. Em nome de Jesus, uma boa noite. Espero que em breve a gente se veja. Valeu! Fala pessoal, voltei só para te lembrar de se inscrever no canal, nesse botãozinho que está aqui embaixo. Clica também no sininho para receber as notificações e não esquece de clicar no gostei. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Até segunda que vem, um abraço!